De estar aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Se vocês não quiserem ler a porcaria da imprensa, eu mesmo escrevi essa matéria aqui, que é melhor. Bomba atômica, Congresso dos Estados Unidos intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. O bicho está pegando e é para ele, o ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque toda ação tem uma reação. E sim, os seus poderes estão se esvaindo. E quem vai revelar tudo sobre isso para nós é ele, Paulo Figueiredo. Uma bomba atômica que tem a ver com o Congresso Nacional. E Alexandre de Moraes está com os dias contados. Até mesmo aqui no Brasil a situação dele não está fácil, não. Tem até esquerda e jornal pedindo seu impeachment. É isso mesmo. E olha o que vai dizer Paulo Figueiredo. E logo depois, vejam esta notícia. É propriamente dito, está aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Se vocês não quiserem ler a porcaria da imprensa, eu mesmo escrevi essa matéria aqui, que é melhor. Bomba atômica, Congresso dos Estados Unidos intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. 10 dias. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. E aqui o supostas é cabido, porque eles estão fazendo uma avaliação, né? A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher H. Smith, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Na carta, Smith solicita esclarecimentos sobre uma série de questões, incluindo censura prévia, restrições de jornalistas, blá. Eu vou ler a carta na íntegra para vocês, a carta que está colocada aqui absolutamente na íntegra, para a gente comentar. Mas antes, eu não quero deixar de perder um segundo. Isso aqui é para mais tarde. Eu não quero deixar de perder um segundo falando sobre a repercussão que nós tivemos na mídia, porque não teve como esconder. Vocês podem reparar que eu fui informado que a carta tinha sido enviada pela manhã, eu estava ao vivo no Show da Manhã no Fio Diário, eu recebi, a notícia, a carta foi enviada, só que eu esperei, eu falei assim, não, eu não vou falar muito a respeito, vocês podem até ter estranhado um certo silêncio no meu Twitter, no meu X, mas eu quis dar a oportunidade dos jornalistas da mídia tradicional darem um furo, e eu sabia que vinha uma porcaria deles, mas eu também sabia que ia acabar chegando a eles, eu sabia que isso ia ser acabado e acabar vazando para a imprensa. Há controvérsias. O meu ponto nessa história... Se vocês perceberem, a mídia tentou de alguma maneira não mostrar o que estava acontecendo na verdade, mas que ele, Paulo Figueiredo, vai revelar esta bomba, esta carta bomba e todas as consequências que vai trazer para o ministro Alexandre de Moraes. Acho que agora a casa caiu. Olha o que vai dizer ele agora. É que a ideia de chamar o Chris Smith de trumpista, bolsonarista, é de um ridículo absolutamente gigantesco. O Chris Smith é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Ele é esse aliado de bolsonaristas, esse cara entrou no governo Reagan. Ele passou pelo Reagan, ele passou pelo George H.W. Bush, passou pelo Bill Clinton, passou pelo George W. Bush, passou pelo Barack Obama, passou pelo Trump e está passando pelo Biden. Esse cara, na verdade, é considerado um dos mais moderados do Congresso dos Estados Unidos. Inclusive, os conservadores o criticam. Tem um negócio chamado Liberty Score, que mede o quanto que o deputado vota de acordo com as pautas conservadoras ou pautas liberais no sentido clássico. E o Chris Smith vota com a esquerda na maior parte do tempo. A maior parte das votações do Chris Smith são com a esquerda. Essa foto aqui foi tirada em 83, que hoje ele tem o cabelo branquinho. 54% das vezes ele vota com a esquerda. Então, isso é uma loucura, é um mundo de louco. Por que é o Chris Smith que está fazendo isso? Aulinha para os jornalistas, assim, aulinha de... E às vezes é chato, né, ficar com essa postura professoral, mas aulinha de beabá, assim. Vou explicar para vocês um pouquinho de política americana. É o Chris Smith que está à frente disso por um motivo muito simples. Ele que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais,
dentro do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata sobre violações de direitos humanos fora dos Estados Unidos. Ele é um responsável. Não é porque ele é aliado do Bolsonaro. Ele nunca teve com o Bolsonaro na vida. Isso é uma loucura. Agora, qualquer pessoa que for contra a violação de direitos humanos é bolsonarista, é trampista. Que loucura é essa, gente? Botem a mão na consciência de vocês. Isso é ridículo. Passa do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Caiu a casa, hein? Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Tá? Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidi uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciadas sobre estes problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito, respeitosamente, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos aí mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, para colocar na posição no botão de repost, tá? Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos 1 ano e meio, não exatos, mas aproximados 1 ano e meio, em que eu tenho minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço, que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito, né? Número 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação do Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza, né? Então a resposta a essa pergunta vai ser difícil, caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bem ou restrições de viagem? No caso Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval, que está até hoje com restrições, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício das suas funções parlamentares. E óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso
É o caso do Daniel Silveira. Verdade, está preso. Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então, o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então, o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo item. E não adianta, as pessoas estão perguntando, se o Xandão ignorar, calma, segura as calcinhas aí. A live, no final da live a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos acompanhar aqui o processo da carta. 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional? E aqui é importante que vocês guardem esse linguajar. O que é repressão transnacional? Guardem esse nome, repressão transnacional, está aqui, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos. Vejam, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, cujo nome foi jogado na lista da Interpol. Né? Ou o meu caso, onde o governo brasileiro pediu para o FBI tentar me intimidar. E aqui ele faz referência a isso. Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara, e a gente falou muito sobre isso, enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era jornalista alvo de ordens de censura emitido por tribunais brasileiros. Olha o meu caso aqui. Quando eu falo que o Alexandre errou na mão ao tentar me intimidar, errou na mão ao tentar me calar, que não valeu a pena, é por causa desse tipo de coisa. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Então, item número 6. Isso é muito crítico. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresa ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo indivíduos ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E essa é uma questão muito óbvia. Se eu estou falando e transmitindo uma live dentro dos Estados Unidos, eu não piso no Brasil há um tempão. Toda a minha atividade de cobertura das eleições brasileiras foi feita dentro dos Estados Unidos. E, portanto, a jurisdição sob a qual eu me encontro é a jurisdição dos Estados Unidos da América. A legislação que rege as minhas atividades é dos Estados Unidos da América. Eu não posso começar a ser perseguido, de repente, pelo governo da Zâmbia, porque eu comecei a fazer atividades que o governo da Zâmbia decidiu. Existe a questão da jurisdição geográfica. E isso é importante que as pessoas entendam. Eu e Rodrigo Constantino somos os 2 exemplos mais claros disso. Tudo o que nós fizemos foi debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, como residentes e cidadãos dos Estados Unidos da América. Então, não é factível que o Alexandre de Moraes vire, por exemplo, para o Rumble e para o Locals e peça informações sobre pessoas, sobre as minhas contas no Locals, ou as minhas contas no Rumble, ou o quanto que eu ganho de monetização no YouTube. Ou, pior, como foi feito, pediu acesso das pessoas que compartilharam postagens de pessoas nos Estados Unidos, acesso de pessoas que estavam residentes nos Estados Unidos.
Isso não faz absolutamente nenhum sentido. A jurisdição geográfica do Alexandre termina no Xandaquistão. Fora do Xandaquistão ele não pode mandar. Não, Veja que loucura. Se um juiz americano pedisse informações sobre alguém que está dentro do Brasil. Isso é uma clara violação, com consequências na segurança nacional. Porque, ora, se você pode utilizar governos estrangeiros para obter dados de empresas dentro dos Estados Unidos ou de indivíduos dentro dos Estados Unidos, essas pessoas podem compartilhar informações que são sigilosas e que estariam sujeitas às proteções de dados dos Estados Unidos. E esse é um aspecto que tinha sido pouco abordado até agora. Item número 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a legislação brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou bloqueio, proibição e ou desconexão deles no Brasil. Ora, aqui está evidente, né? Foi aberto um inquérito onde incluíram Alexandre de Moraes. Os funcionários do X foram coagidos, foram vítimas de ameaças da Polícia Federal e do Alexandre. Você tem a ameaça de bloqueios de empresas nos Estados Unidos, como o X, ou no caso do Rumble e do Locals. Ambas que são empresas sediadas na Flórida, foram objeto de não só violação da jurisdição do Alexandre, mas como, nesse caso especificamente, uma coerção que faria que a empresa violasse o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana que diz que nenhuma empresa americana pode cometer ilegalidade no exterior. Então, quando um indivíduo coage essas empresas a cometerem ilegalidade, como foi dito pelo Elon Musk, textualmente, o Elon Musk diz: as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. O Alexandre de Moraes quer que nós cumpramos ordens ilegais. Ameaça nos desconectar se nós não cumprirmos legislações ilegais, inclusive fingindo que nós é que estamos tirando as pessoas da plataforma. Isso é uma violação do FCPA. Sim. Tem dois aspectos aqui que a gente não sabe ainda. Desde dezembro de 2022, eu estou com todas as minhas redes sociais bloqueadas. E estamos falando de 5 milhões de pessoas. Eu estou com todos os meus bens e ativos financeiros bloqueados. A minha conta no Nubank está bloqueada no Brasil. E é uma bosta, porque o dólar está disparando, então meu dinheiro no Brasil está desvalorizando. Meus ativos imobiliários, financeiros, todos bloqueados no Brasil. Sem limite em todos os bancos. Sem limite. Os meus sigilos fiscais, telemáticos, etc., foram todos quebrados. Sigilo de cartão de crédito, sigilo bancário, tudo quebrado. Meu Deus. E o meu passaporte brasileiro, que é a minha cidadania brasileira no exterior, foi cancelado. O Alexandre achava que isso ia prejudicar meu status imigratório aqui. Coitado, sabe nada de direito internacional. Não prejudica, não mudou absolutamente nada. E além de tudo, obviamente, eu não sou cidadão apenas do Brasil. Mas, posto tudo isso, isso persiste até hoje. E foi isso que me permitiu fazer o que eu fiz no Comitê Judiciário para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez conseguir chegar ao Elon Musk para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez, é isso que vai me fazer ser recebido na Europa. É isso que me faz ser recebido dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então eu tenho um certo medo, um receio do Alexandre amanhã falar assim: não, toma aqui, não, investigamos, chegamos à conclusão que não tem base, e toma aqui as suas redes sociais, toma o seu passaporte, toma não sei o quê. Com que cara eu vou falar nesse lugar? Muito enfraquecido, né? Então é um dos motivos também de eu não entrar com essa ação aqui imediatamente, porque pode acontecer de um juiz americano ordenar, e aí você entra na famosa disputa de jurisdição, onde o Twitter recebe uma ordem do governo americano mandando restaurar, e o Twitter recebe uma ordem do governo brasileiro mandando tirar. E essa vai ser uma boa estratégia. Tudo no seu momento. É chato brigar comigo.
Realmente é chato brigar com ele, né? Ele botou para quebrar, está acabando com tudo, deixando ele, o ministro Alexandre, totalmente encurralado. Vocês viram, né? E vocês, o que acharam das declarações fortíssimas dessa carta-bomba que pode mudar tudo aqui no Brasil e acabar com ele, com todo este pedestal de Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Notícias Top vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.